Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Hoje, graças ao trabalho desses nossos irmãos da TV Nova Luz, nós já somos 122 mil inscritos. Não é pouca gente, mas a gente quer chegar a 200 mil, depois 300 mil, e depois queremos viralizar a TV Nova Luz, porque nós temos programas maravilhosos que ajudarão muito nesse momento de transição que a humanidade vem passando. Os estudos com Jesus realmente são libertadores. A semana passada, nós vimos, só recordando assim rapidamente, porque foi lindo o estudo que nós fizemos dos arquétipos, e por que estudar esses arquétipos, né? Porque Gabriel Delane nos ensejou, nos convidou a aprofundar nesses estudos, mostrando que nós trazemos, como ele diz, cada pessoa que nasce recebe um passado mental dos seus antepassados e os arquétipos seriam parte dessa herança. É que o Ricardo falou na semana passada. A gente já nasce com isso tudo registrado dentro de nós. Não somos nós, não fomos nós da vida presente que criamos esses arquétipos, mas sim, ao longo da nossa evolução, nós fomos criando, né, digamos assim, esses tijolinhos do nosso psiquismo. Por isso, é cheio de crenças, mitos que se repetem em todas as raças. Jung chega a usar o termo imagens primordiais como sinônimo de arquétipo, porque essas imagens surgem a partir da repetição de uma mesma experiência por diversas vezes, por pessoas diferentes e em épocas diferentes. E aí vai passando de geração em geração. Não é isso, Ricardo? Só para a gente concluir, deixar bem definido Exatamente. o que são os arquétipos. Exatamente. Na verdade, eles fazem parte da nossa construção como indivíduo, nessa e em outras encarnações. Também é muito comum pensar que nós herdamos arquétipos. Isso parece ser verdade quando a gente olha só pelo lado material, porque, afinal, Jung, católico, não poderia descrever um processo de reencarnação. Também não era do entendimento dele, nem fazia parte da pesquisa dele. Então, ele criou para esse entendimento, né, que esses arquétipos nós construímos a partir também da coletividade do nosso passado, dos nossos antepassados. Mas os nossos antepassados somos nós mesmos. Então, nós continuamos a construir paulatinamente essa construção, essa arquitetura que vai formar a nossa individualidade plena quando nós tivermos consciência dela. Na verdade, nós estamos construindo como se fossem ruínas. Imagina numa ruína. Cada vez que você for fazer uma pesquisa arqueológica, quanto mais você cava, mais prédios antigos, anteriores a que eu tenho agora, estão ali por baixo. Esses são nossos arquétipos de existência e existência. E é bonito a gente pensar nisso, que hoje essa personalidade que nos movimenta, eu, Leila, você, Ricardo, é o resultado dessas múltiplas personalidades que nós já tivemos. Então, nós estamos na personalidade, na geração mais moderna de nós mesmos, digamos assim. Nós estamos na solução melhor de nós mesmos, apesar de termos as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Isso, meus irmãos, essa é a melhor que pode ser até agora, né? É claro que nós vamos sair daqui ainda melhores. Então, na nossa próxima persona ou personalidade, nós já acrescentaremos mais essa bagagem que levaremos, é uma linda bagagem dessa existência, com a TV Nova Luz nos assessorando, né? Nos ajudando
nesse erguimento dessa nova personalidade do futuro. Agora, eu prometi revelar que eu tive dupla personalidade. Vou deixar mais para frente, eu vou falar sobre isso no momento que eu descobri uma personalidade dentro de mim que gerou um livro. E é uma personalidade que era muito forte, porque eu negava que ela existia o tempo todo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque hoje nós veremos os casos das personalidades múltiplas que nós iniciamos na semana passada. Começamos a falar sobre aquela jovem americana, que ela tinha um sono. Se vocês quiserem ver detalhe dessa citação, está no livro, né, do Gabriel Delany, Evolução Anímica. E aí, nas personalidades múltiplas, no item das personalidades múltiplas, que é o capítulo 4 do livro dele. Então, ele começa falando dessa jovem que, de repente, ela passou a ter um sono, e a partir, quando ela acordava daquele sono, ela tinha que aprender tudo de novo, ela não lembrava quem ela era, onde é que ela estava. Tem até um filme americano, não me lembro dos artistas, mas que tem foco nesse tema, que a menina todo dia ela acordava uma personalidade zerinha em folha e não lembrava de nada do que ela foi. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. E ela, no filme, o rapaz se apaixonou por ela, todos os dias ele ia lá fazer a corte para ela e se apresentava como eles nunca tivessem se visto, né? E ela não recordava a intercorrência entre um sono e outro. Também ela não recordava em que momento que ela caía dormindo. No filme, não. No filme é que cada manhã ela acordava uma personalidade diferente. Mas nesse caso que Gabriel Delany cita, eu acredito que era um caso que de vez em quando ela tinha esse sono e que tinha que reaprender tudo. Ficou por 4 anos assim. No estado A, que era o estado primordial dela, ela tinha uma bela caligrafia. No estado B, ela só fazia garatujas. E são detalhes que eu coloquei só para a gente ver, mas se vocês quiserem ler todo o caso, está lá no capítulo 4, Personalidades Múltiplas. E aí diz Delany que a gente deve procurar explicação desses diferentes estados do eu, denominado estado segundo, estado terceiro. Tinha gente nas pesquisas dele que tinha mais de um estado, mais de uma personalidade. Poderia ser, segundo ele, segundo as pesquisas da época, por moléstia, por ação anestésica, a pessoa toma uma anestesia muito forte e depois acontece alguma coisa no sistema nervoso dela, irritantes físicos no sistema nervoso, magnetismo animal, que ele quer dizer, através da hipnose, você ser hipnotizado e fazer de uma forma circunstancial a pessoa voltar a uma outra personalidade. A verdade é que se modificam as condições ordinárias de percepção. O eu normal não se lembra de nada. Na parapsicologia, a gente, quando estudou os fenômenos parapsicológicos, uma das teses que eles defendem é que o sofrimento da alma, quando se torna muito intenso, a alma busca, ou seja, a individualidade, busca sair para um mundo paralelo da sua própria mente. Aí ela pode mergulhar dentro desses eus que ela tem dentro, né? Que Stanislav Grof, que foi um outro pesquisador, chamou dos ursos poderosos da psique, que você tem vários fantasmas dentro de você, que, segundo ele, por não ser reencarnacionista, é resultado da herança genética dos seus ancestrais, e por aí vai esse estudo. E o caso Félida, só vou falar mais desse caso, passar a palavra para o Ricardo. Os pais eram normais, mas
puberdade, essa moça chamada Félida começou a apresentar sintomas de histeria, que na época era diagnosticado de histeria, eram as pessoas que nós chamamos hoje de bipolar, né? Aos 14 anos, ela sentia dores nas têmporas e caía em prostração, semelhante a um sono. 10 minutos durava mais ou menos o tal sono, que ela caía assim em cima da mesa, né? E entrava num segundo estado, numa condição secundária. Aí vinha uma segunda personalidade. Apresentava, então, dupla personalidade, uma muito séria, centrada no trabalho, de pouca conversa, sentia muitas dores, e depois da crise do sono, ela acordava alegre, jovial, risonha, e muito emotiva na alegria ou na tristeza, e não se queixava mais de dores nenhuma. Apresentava, entre 1858, Livro dos Espíritos foi publicado em 57, entre 1858 a 1859, a segunda personalidade, que era 1/10 da sua existência, foi aparecendo mais a miúde, aumentando a sua duração. Então, vamos falar desses dois casos aí, Ricardo. Se a gente for olhar bem, né, e a gente deve voltar um pouco mais ainda no passado, que graças a Deus, Pinel abriu as portas de Saint-Pétrière. Porque se Pinel não tivesse aberto as portas de Saint-Pétrière, quantas pessoas não estariam ainda sofrendo todos esses sintomas, todas essas mazelas escondidas e trancadas nos fundos mais obscuros de lugares onde a família não saberia lidar com elas, amigos não sabem lidar, a sociedade não sabe lidar, então joga lá dentro de Saint-Pétrière. De Salpêtrière. Salpêtrière é um sanatório, né? Era um sanatório, mas parecia mais uma prisão. Porque as pessoas ficavam lá dentro enclausuradas e muitas vezes não viam ninguém, sofriam os mais diversos sintomas, muitas vezes acabavam cometendo suicídio porque as dores eram enormes. Normalmente, o público feminino era maior que o masculino, justamente por considerarem esses casos de bipolaridade como histeria. E não sabiam, as pessoas não sabiam lidar com aqueles que julgavam diferentes. E você vê claramente que eles estão tentando já no séculos depois, né, 1,5 século depois, trabalhar em cima de entendimento das personalidades. Então nós saímos de uma irresponsabilidade, fugindo da responsabilidade de ter que entender o próximo, por um estágio seguinte. Isso também é evolução. Então nós evoluímos e passamos a iniciar os estudos desse caso. Hoje nós temos remédios que conseguem amparar esses estados anímicos. Não precisamos mais de utilizar outros recursos como eram os remédios do passado. Os remédios do passado eram muito violentos. Eram cocaína, era éter, era choque, né? Eletrochoque na cabeça. Era muito comum. Qualquer problema, qualquer histeria era curado com eletrochoque. E hoje nós sabemos que o eletrochoque nos é mostrado o eletrochoque do século XIX. No século XX, a pessoa toma uma anestesia geral, ela dorme, é feito todo um tratamento, porque o eletrochoque é praticamente um liga e desliga do cérebro. É como se o nosso computador tivesse congelado numa tela e a solução fosse desligar e ligar. Então, o eletrochoque tem a sua utilidade? Tem. Em que casos? Quem determina isso não é nem mais o psiquiatra, é uma junta psiquiátrica. E essa junta, depois de ter feito uma análise, como é feito também em muitos outros grupos de cirurgia,
Hoje, uma cirurgia não é feita mais pela decisão de um médico, é feito por uma comissão. Se for sério, é uma comissão. Essa comissão de médicos se reúne e chegou à conclusão: olha, no estado dele, vamos aplicar um eletrochoque. Antigamente se aplicava toda semana, toda segunda-feira o cara era reiniciado. E quando o cérebro aí ele ficava reinicia, com, chama lobotomia, né? Acabava virando uma a lobotomia. lobotomia ainda era mais cruel. Era uma agulha que era colocada pelo olho em uma determinada posição do cérebro e a pessoa perdia completamente sua capacidade cognitiva. A lobotomia ainda era pior. É E ela foi verdade. muito usada em meados do século XX, quando foi deixada de lado em virtude das consequências que ela criava. Inclusive, uma irmã do presidente Kennedy sofreu lobotomia. Era quando os médicos achavam que não tinha mais solução. O jeito era lobotomizar. E assim nós fomos evoluindo. Nos casos de dupla personalidade, existem hoje tratamentos psicológicos e medicamentosos que ajudam essas pessoas a tratar isso. Que medicamentos são esses? Eu não faço ideia. Que tratamento é feito? Eu vou deixar a cargo dos nossos irmãos psiquiatras. A nós só cabe realmente saber que isso existe e encaminhar as pessoas que estão com esses problemas àqueles que possam ajudá-las junto com o trabalho que o Espiritismo faz. O passe, a irradiação, ouvir, porque aquilo é um trauma. Então, nada mais do que a gente dividir uns momentos com alguém. Incentivar o estudo. O nosso trabalho como espíritas é reconhecer o problema, encaminhar a alguém que tenha o conhecimento claro de como aquele problema funciona para ajudar o corpo, e concomitantemente nós ajudamos o espírito, fortalecendo através da oração, através do passe, através da água fluidificada, através da conversa. Mas o espírita e o grupo espírita, seja ele presencial ou não presencial, ele não tem as competências técnicas, nem é preciso ter, a não ser que seja um centro espírita de psiquiatras, mas não conheço, eu pessoalmente não conheço nenhum. Então, o que normalmente podemos fazer? Nós encaminhamos para alguém que possa ajudá-la em nível corporal, enquanto É. nós trabalhamos a questão O lado espiritual. espiritual. Até porque muitas dessas duplas personalidades têm a ver com a mediunidade. Por isso é que Gabriel Delano focou isso, porque na época dele ainda não tinha um estudo tão aprofundado vamos dizer assim, da influência dos espíritos como nós já temos hoje. É claro que ele viveu ao tempo de Allan Kardec, mas naquela época as reuniões mediúnicas sérias eram muito seletivas. As pessoas não tinham acesso. Hoje, na casa espírita, nós temos as reuniões mediúnicas, onde pode ser evocado o espírito obsessor, onde a gente pode, através de uma doutrinação, fazer com que aquele espírito deixe, né, aquela vítima, mas, ao mesmo tempo, mudando a pessoa como vítima, porque não existe ninguém vítima, né? A pessoa, o que acontece na perseguição é resultado de vínculos do passado, de reajustes do passado. Então, ao doutrinar o espírito ali, influenciando aquele irmão em estado de perturbação, é preciso que se doutrine também o obsidiado para que ele mude o seu foco na vida, para que ele mude a sua conduta, porque senão virá outros. É como disse Jesus, ele tira ali uma legião e volta outras, né? Porque uma obsessão não é com um espírito só, eles se alicerçam de vários outros espíritos. Aí daria, assim, uma outra palestra para a gente falar de obsessão. Aí eu vou incluir o meu próprio caso, para vocês entenderem. Quando eu tinha 12 anos de idade,
eu descobri que o meu nome não era Leila, era Lélia. Como que foi feita essa descoberta? No primário de antigamente, não existia, não precisava de certidão de nascimento para você se matricular. Até porque eu era de uma cidade pequena, Volta Redonda, naquela época, devia ter 60, 70 mil habitantes, era um pouco mais do que uma vila, era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. E aí eu estudei o primário. Quando eu fui passar para o ginásio, é que era importante levar a certidão de nascimento. Foi nesse momento que eu descobri que o meu nome de registro era Lélia. Mas eu não aceitei esse nome de forma nenhuma, até que é um nome bonito, eu não acho o nome feio, é um nome bonito, mas eu não aceitava de jeito nenhum. E me deu uma crise psicológica tão forte que eu queria que o meu pai, de todas as maneiras, voltasse o meu nome original, que era Leila, que eu conhecia. E todos os meus irmãos me chamavam de Leila, meus parentes, meus amigos, minha escola. Mas acontece que naquela época era muito caro arrumar o nome. Então, papai usou argumento comigo, minha filha, que importa o nome Lélia é tão bonito quanto Leila, e tem que convencer nesse sentido. E eu fui, então, assumir o nome Lélia aos 12 anos de idade, mas eu tinha vergonha de chamar Lélia. Criava uma crise no meu psiquismo. Então, essa Lélia, essa outra personalidade que eu assumi assim, sob protesto. Eu ficava muito triste. Quando eu podia esconder meu nome, eu escondia. E o tempo foi passando, até que numa reunião mediúnica começou a manifestar espíritos que me chamavam de Lélia. Lélia, eu te descobri, Lélia, não sei o quê. E eu ignorava aquilo, mas quando eu fui para a Grécia, lá em frente ao Paternó, aquele prédio lindo lá da Grécia, eu tive um desdobramento e um espírito que era um dos perseguidores lá do nosso grupo, ele falou assim, agora, Lélia, é aqui mesmo que eu te vi no passado, é aqui mesmo que eu vou acabar com a sua vida. E me detonou um tiro, não sei de que jeito, que quando eu voltei do transe, eu estava em transe, né? Eu comecei a chorar, escorria água no meu rosto todo, mas eu não conseguia me mexer, e o Zé Luiz estava comigo, até eu estava acompanhando, porque ele estava em trabalho na Grécia, e quando nós voltamos para o Brasil, nessa época eu já morava em Juiz de Fora, e aí eu fiquei um mês tratando uma bendita de uma dor de cabeça, porque parecia que eu tinha levado um tiro aqui na nuca, e era uma dor tão intensa, e fiz todos os exames possíveis, todos os eletros necessários, ninguém achava o problema da dor, não tinha remédio que passasse a dor. Então, a Sueli Calda Schubert, minha amiga, minha mentora, mestra de mediunidade, que desencarnou ainda esse ano, todo mundo conhece, eu fazia parte do grupo mediúnico com ela. Ela falou assim para mim, Leila, isso está me parecendo espiritual, você relatou que um espírito te ameaçou na hora e tal, vamos tentar conversar com esse espírito e saber qual é a questão, qual é a questão. E aí, depois daquela reunião que ela organizou, uma reunião com médiums que não me conheciam, que não sabia que meu nome era Lélia, porque pouca gente sabia. Quando eu mudei para Juiz de Fora, então, eu escondi totalmente o meu nome, eu não precisava mais usar o nome Lélia, então eu me apresentava como Lélia, como eu me apresento até hoje. E quando melhorou a dor de cabeça, voltou tudo ao normal, aí começaram as manifestações mediúnicas, e quando a gente conseguiu... aí ela organizou aquela reunião de médiuns que não me conheciam, e realmente 2 ou 3 médiuns se manifestaram, contaram uma longa história, e só me chamavam de Lélia. Olha que coisa interessante. Aí eu entendi que esse fantasma que eu tinha dentro do meu psiquismo, que durou até a minha fase, já tinha 3 filhos, já estava trabalhando no movimento espírita, já tinha conformado com o meu nome. E quando eu fui fazer a parapsicologia,
eu entendi, ligando as duas coisas, eu entendi que foi uma personalidade que eu assumi no passado e que eu tinha muita vergonha de ter sido aquela pessoa, né? Eu apresentava dois níveis de personalidade. O meu marido mesmo falava assim para mim: eu não gosto dessa Lélia, porque ela é muito pragmática. Ela que fez essa matemática e física que você gosta tanto. Eu gosto da outra, eu gosto da Leila, ele falava assim para mim. Então a gente já brincava com o assunto. Até que, em 2000 e pouco, os espíritos começaram a mandar recado para mim na reunião mediúnica, e eu comecei a sonhar com uma personagem chamada Lélia Sibila Torquato, e que me contou toda a história que eu vivenciei lá na Grécia, mas até então eu não identificava esse personagem como eu mesma. Eu não achava que era a mesma pessoa, né? Eu psicografava toda aquela história e mandava para minha irmã corrigir. Porque o Hermínio Miranda falava assim: Leila, escreve essa história, se o espírito está te procurando para você escrever, escreve. Eu falava: Hermínio, mas eu não sei nada de português, eu sou ruim em português. Ele falava: não precisa, você dá para sua irmã corrigir, que ela é professora de português. Aí eu fiz uma combinação com a minha irmã, a Dalva, que foi presidente da Federação Espírita do Espírito Santo há muito tempo. Esse livro foi publicado, A Memória e o Dom, foi publicado pelo Instituto Leon Denis, pelo Centro Espírita Leon Denis, o CELD, né? Foi o primeiro livro que eu psicografei. Esse livro foi publicado em 2009, Ricardo. E só depois que eu fui reler o livro, porque eu não li, eu acabava de psicografar, mandava para minha irmã, ela corrigia, e ela foi corrigindo tudo, e depois ela me mandou a obra pronta, e eu apresentei ao CELD, eles decidiram publicar. Por que eu não queria ler? Porque eu não queria o meu envolvimento com aquela história. Olha que coisa interessante. Porque toda vez que eu ia ler o livro, eu chorava muito, chorava. Eu não quero ler esse livro, não. Mas eu psicografei todo o livro. E aí, é uma coisa tão bonita isso, quando eu lembro, no 2010, 2011, eu falei: meu Deus, essa sou eu que tem dentro de mim. Então, aí eu comecei, caiu a ficha, que a Lélia, a personagem, que me aparecia em sonho, e que eu desenhei, como eu gosto muito de pintura, eu desenhei a personagem, e numa exposição de arte lá em Vitória, eu levei essa obra, porque eu fui ilustrar o livro da professora Maria do Carmo lá em Vitória, eu levei essa obra para ilustrar os poemas dela. Quando ela olhou, eu falei: nossa, ela ficou impressionada, eu conheço essa pessoa. Eu falei: essa é a Lélia. Falei assim com ela. E até então eu não tinha entendido ainda o porquê da raiva que eu tinha do meu próprio nome, que é a rejeição que eu tinha ao meu próprio nome. Então, depois que eu li a obra toda, que eu achei tão bonita, eu falei: meu Deus, eu só podia estar inconsciente, mas não estava. Eu escrevia toda aquela história e dava para minha irmã corrigir. E agora o livro, agora eu tenho até vontade de republicar o livro, já com essa noção de que eu escrevi uma história de um personagem que viveu lá na Antiga Grécia. E engraçado que as pessoas falam assim para mim: mas Leila, como é que pode ser você se você trata ela como se fosse ela? Eu falei: porque não sou mais eu, é ela, né? É um personagem que eu tive, mas que não sou mais eu, já sou completamente diferente daquela personagem. Então, assim, é uma história, meus irmãos, muito interessante. Se você tem aí alguma história parecida, alguma sensação que muitas vezes tem uma dualidade, né? Que a gente chama esses fantasmas íntimos, que às vezes você age e fala assim: meu Deus, por que eu agi desse jeito? Se eu não queria agir assim?
Por que eu faço, como disse Paulo de Tarso, eu faço o que não devo e o que eu devo fazer, isso eu não faço? Essa dualidade que às vezes acontece com a gente tem muito a ver com personalidades que ainda são fortes dentro do nosso psiquismo. Então, se eu ficar falando sobre isso, nós vamos passar a tarde inteira falando sobre isso. Nós temos mais que estudar. Só porque eu prometi que ia falar, quem me conhece do tempo de escola sabe que Lélia é o meu nome, mas que eu uso Leila, mas agora sem nenhuma mágoa dessa Lélia, que a gente convive bem na nossa intimidade, nós já fizemos as pazes, né? Então, vai lá, Ricardo. É interessante que, muito provavelmente, eu não li a história. Eu não conheço a história da Lélia, mas ela deve ter sofrido um trauma muito grande. Pela descrição que você dá, obviamente é uma personalidade que estava enterrada, profundamente enterrada, mas que por alguma razão se descobriu, ou seja, se desenterrou-se, e quando nasceu a Leila, para construir já os seus blocos, né, podemos dizer pela teoria junguiana, construir os seus blocos de arquétipos, esses arquétipos se levantaram. E aí houve o confronto daquilo que eu sou e daquilo que eu não quero mais ser. E o trauma deve ter sido muito violento, deve ter sido trágico, que ela talvez não tenha nem contado, de tão traumatizante que para ela foi. Devemos lembrar que a Grécia, na Antiguidade, não era um país maravilhoso, e extremamente educado, como nos aparenta muitas vezes em filmes de Cécile Thierry e de outros tantos autores que pintam em imagens quase de mármore o que nós não éramos. As nossas aspirações é que nós fôssemos deuses em mármore, mas nós éramos humanos desdentados, muitas vezes careca por causa de doenças provocadas por piolhos e outros tipos de animais, pulgas, etc. Vivíamos numa situação de insalubridade, tanto que Roma só foi Roma quando construiu a grande coacla, né, que seria o sistema de esgoto, que lançava toda a sujeira para depois do Tibre, e ela pegava a água pura que vinha das montanhas através dos seus aquedutos, por isso que Roma foi Roma. Mas se nós pensarmos bem, os animais andando pelas ruas de Atenas, fazendo suas necessidades pelo meio das ruas, e não tinha sistema de lavar as ruas não eram lavadas. Então você imagina que era uma situação insalubre. E as pessoas também viviam como tal, viviam nessa insalubridade e eram povos primitivos, bastante primitivos. Vamos imaginar que o Partenon é pouco depois da Era do Bronze. Já estávamos na Era do Ferro, que é pouca coisa depois. Então, nessa era, havia ainda muito a se fazer na mente humana e no seu processo evolutivo. Tanto que, quando alguém tentou mudar os conceitos, que foi Sócrates, e antes dele, eu não me lembro se foi Epicuro, os pré-socráticos, eles entraram em crise. E Sócrates foi, inclusive, levado a tomar o veneno, né? A tomar o veneno justamente por sua ironia, porque ele ironizava aquela situação. Você fala tanto de integridade e faz tanta sujeira, eu não entendo, mas para fazer isso, Sócrates utilizava de muita retórica, o que ele era contra, mas ele usava. A retórica de Sócrates com a sua ironia era brilhante, mas ele era um homem fora do seu tempo. E com isso nós podemos ver que essa personalidade que você trouxe para a superfície
ela veio com todos os traumas dessa época. Com certeza, e tem a ver com a minha vida atual. Então, eu precisei entender essa personalidade para entender a mim mesma, o meu contexto, o meu casamento, os meus filhos. Para mim entender o meu contexto atual, eu precisei buscar essa personagem que me incomodava tanto, né? Por isso que esses tratamentos de regressão de memória, para alguns casos, são muito, muito favoráveis. No meu caso, foi uma regressão natural, uma regressão que os espíritos me proporcionaram para eu corrigir a minha angústia, a minha ansiedade, as minhas depressões. Eu corrigi tudo isso depois que eu vivenciei, que, vamos dizer assim, exorcizei, né? Na verdade, o trauma vivido aos 12 anos, quando eu tive que assumir um nome que não era o meu. Na verdade, todos nós, ao nascermos, a gente assume um nome que os pais dão, mas os pais são intuídos que nome você deve ter. Eu acho que existe assim uma combinação prévia, né? O nome que deve ter. Me fez lembrar até a Ângela também, minha filha, que é a segunda, que o tempo todo, quando ela estava no meu ventre, eu chamava ela de Carolina. E quando ela nasceu, a minha sogra chegou para mim no hospital e falou assim: minha filha, eu quero te fazer um pedido. Não põe o nome da sua filha de Carolina, não, porque Carolina sofre muito, ela cismou isso. E eu, para não ser assim delicada, eu olhei para minha filha e falei: ah, bom, também, ela vai chamar Ângela, então. Mudei o nome dela para Ângela no dia do nascimento dela. E eu sei, depois de fazer a parapsicologia, eu sei que esse período no ventre materno é extremamente importante. Então, ela se sentiu também muito traída na troca do nome que eu realizei na hora do nascimento. Mas depois surgiu uma explicação muito importante, porque quando ela foi fazer um estágio na Itália, que ela é jornalista e teve um estágio na TV italiana, que ela foi fazer um estágio lá, ela passou o aniversário dela lá. E aí, todo mundo dando parabéns para ela e tal, porque ela chamava Ângela e nasceu no dia de Santa Ângela, que é uma santa muito homenageada na Itália. Aí ela ficou me cobrando. De lá da Itália, ela me ligava, ela falava assim: mãe, esse nome tem a ver com a religião. Você não é religiosa. Da onde você tirou esse nome? Da onde você tirou esse nome? Eu falei: minha filha, eu não sei dia de santo nenhum, minha filha. Não foi isso, não. Eu tirei isso da sua cabeça. Eu não tirei o seu nome do dia de Santa Ângela, porque eu nem sabia que existia essa santa. E tentando explicar. Mas ela depois foi ler a vida de Santa Ângela e se identificou com a Santa Ângela, até escrevi uma carta para o Divaldo com relação a isso. E então você vê, eu mudei o nome dela também. E aí eu até perdoei também o meu pai de ter mudado o meu nome na hora de eu nascer. Só que diz ele para mim que ele não mudou, que quem mudou foi o escrivão, que ele também não percebeu que eu chamava Lélia. Tanto ele não percebeu que ele ficava só me chamando de Lélia. Então é uma história assim, e isso é mais comum do que a gente pensa, meus irmãos. Que eu que tive escolinha que exigia a certidão das crianças, até porque passei por esse trauma, eu vi quantas pessoas fazem isso, registra a criança com o nome, depois começa a chamar por outro nome. E esquece de explicar para a criança a razão do seu nome. Não adianta você ficar, o pai quer um nome, a mãe quer outro, a avó quer outro, então você chama a criança de qualquer nome, porque causa um processo no psiquismo do crescimento da criança que se sente traída, porque o seu nome não é o nome que ela precisa levar o resto da vida. Levar o resto da vida, né? Então, agora tem outro caso de dupla personalidade aqui, que Gabriel Delany cita,
uma senhorita R.L., que não coloca o nome, de 28 anos, morena, alta, magra, gozava de boa saúde, sonâmbula desde sua infância e muito míope. No trabalho de costura que ela dirigia, de repente ela caía com a cabeça na mesa e tornava-se outra pessoa que não precisava de óculos para colocar a linha na agulha, até porque procurava trabalhar na sombra, fora da luz. E o que achei mais interessante na história dessa personagem é que ela dizia assim, ela trocava o eu por mim. Por exemplo, ela dizia, quando mim está no estado normal, fala de coisas e pede que não revele a outra, dizendo assim, Min sabe que ela não gostaria que vocês soubessem disso. Pergunta Delane, como explicar essa ratificação visual? Como é que a gente pode explicar isso? O que você acha, Ricardo? Eu acho que na questão da visão dela, da miopia dela, era mais uma condição espiritual do que física. Porque a imagem do míope, o problema normalmente do míope está nos olhos. Ou seja, a imagem se forma além do cristalino, só se forma depois, lá atrás. E aí o que você faz? Você coloca um óculos que puxa a imagem. Aliás, se forma antes do cristalino, por isso que ela fica embaçada. Então o que você faz? Você coloca o óculos que joga a imagem mais para trás, né? E essa imagem jogada mais para trás faz com que a sua percepção seja melhor. E no caso dela, muito provavelmente, ela não tinha nenhum problema de deficiência visual. O que ela poderia ter realmente era uma condição mental, quer dizer, individual, espiritual, em que uma personalidade conseguia entender e outra não. Ou, uma segunda hipótese, ela realmente tinha o problema visual que uma personalidade sabia que tinha, e a outra personalidade não sabia que tinha. Por exemplo, até meus 12 anos, eu era míope, que não enxergava o número do ônibus. Eu só enxergava o número do ônibus quando ele estava praticamente no meu nariz. E eu achava que todo mundo enxergava assim. No meu conceito, todo mundo tinha uma visão igual à minha, porque eu só enxergava daquele jeito. É como o cego. Você não tem como definir luz para um cego de nascença. Como é que eu vou definir luz para uma pessoa que nasceu e não enxerga? Ele não sabe, ele nunca viu. A mesma coisa pode acontecer para o míope. Talvez essa jovem, né, essa segunda personalidade, fosse tão míope quanto a primeira. Só que como ela não sabia que era míope, ela não fazia a menor ideia que era míope, ela achava que enxergava normal, de uma forma normal. Isso também pode acontecer. Então, existem as duas possibilidades. Ou a primeira personalidade achava que tinha algum problema visual e não tinha, e tentava corrigir o que não precisava corrigir, e a segunda personalidade, por não saber, era normal, ou a segunda personalidade não sabia o que era miopia. Então, nós podemos ver que a miopia é um problema, nesse caso, então, nós estamos tratando de uma situação mental, de tentar uma solução mental para um problema físico, que a primeira reconhecia, a segunda não. Ou não era, a primeira achava que era e a segunda sabia que não era. Existem essas duas possibilidades, porque o corpo vai responder às ações do espírito, né? Então, a gente tem que observar sobre os vários aspectos. Eu posso dar um exemplo. Existe um experimento no início do século XX que foi feito por um psiquiatra chamado Elton Mayo. Qual era a ideia dele? Se eu aumentar a luz em uma fábrica, eu aumento a produtividade? Era essa a pergunta que ele fez. Então, o que ele fez? Separou duas equipes. Uma ele deixou trabalhando normalmente e outra ele começou a aumentar a luz, diminuir a luz, aumentar a luz, diminuir a luz. E ele começou a ver que a segunda equipe começou a produzir mais, independente do fato
de aumentar a quantidade de luz ou diminuir a quantidade de luz. E ele foi perguntar a si mesmo o que está acontecendo. E através das entrevistas que ele fez com essa equipe que ele aumentava e diminuía a luz, foi que perceberam que essas pessoas estavam sendo valorizadas, que havia uma preocupação com elas, que elas estavam motivadas a trabalhar mais. Tanto que quando faltava alguém nessa equipe, essa pessoa era suplantada por outra. A esse evento, Elton Maio criou a Escola das Relações Sociais na economia, que até então o homem era aquilo que ele produzia, não importava se ele se socializava ou não. E o caso foi conhecido, como é conhece até hoje, como efeito Hawthorne. Em outras palavras, quais são os elementos fora da minha pesquisa, fora dos meus estatutos, que provocam o inesperado. Não importa o que eu faça, o que eu esperava está acontecendo. Então, o que houve? O que é o efeito Hawthorne, por exemplo, nos medicamentos? Há pessoas que acreditam que o medicamento funciona, mas ele não serve de nada, ele é placebo. Mas ela toma e diz assim, esse medicamento funciona, ele vai me salvar. Não vai salvar nada. O ciclo da doença vai acontecer normalmente. E quando ele termina, ele terminou. Você pode estar certo, ou pode estar bem ou não, mas o ciclo terminou. Isso chama-se efeito Hawthorne. E isso que precisa ser sempre estudado. Toda pesquisa tem como ameaça, sua principal ameaça, dependendo do tipo de pesquisa que é feita, e principalmente as pesquisas que envolvem pessoas, o efeito Hawthorne. Então nós devemos tomar muito... Hawthorne, H-A-L-L-T-H-O-R-N-E, Hawthorne. Hawthorne. Que quer dizer exatamente o quê? Não, é porque é o nome do local. É o nome do local onde foi feita a pesquisa. Entendi. Então, é interessante essa pesquisa, né? O Elton Maio, quando fez essa pesquisa, ao acender e apagar a luz, não perturbava a pessoa para trabalhar, não? Não, porque era o seguinte, eles aumentavam a luminosidade um dia e abaixavam no outro. E media a produtividade. Então, essas oscilações de energia diária representaram nada na produção diária, porque a produção não parava de aumentar. E ele, então minha pesquisa é inócua. Mas como ele era um psiquiatra, o que ele fez? Vou conversar com as pessoas. Foi quando ele foi conversar com as pessoas e descobriu que não eram as razões físicas que aumentavam ou não a produtividade, mas as razões sociais. Era o grupo, era o meio, era a integridade, era a sociabilidade, era o diálogo. Eles se sentiam mais valorizados quando um dia aumentava a luz, pelo menos. Não, a luz não tinha nada a ver. Não tinha nada, mas não entendi, então, por que da luz? Porque no início da pesquisa, ele queria provar que com mais luminosidade as pessoas produziam mais. Sim, e com menos luminosidade elas produziriam menos. Sim. Então, o que ele descobriu foi que ele começou a ouvir as pessoas começaram a se achar importantes, elas passaram a se conhecer dentro da fábrica. Começou a ouvir as pessoas, então. Entendi. É um livro que trata sobre isso, eu quis resumir aqui, porque o experimento era, se eu aumentar a luz, eu aumento a produtividade? Não. Então, o que fez a minha produtividade aumentar? Foi o diálogo. O que aumentou a produtividade foi a valorização da pessoa, foi a percepção de outras pessoas. E tudo isso hoje, em qualquer ciência que envolva pessoas, que possa fugir à minha perspectiva de pesquisa, deve ser observado o efeito Hawthorne. Porque se você não for avaliar esse efeito, nada dá certo. São muitas vezes o que alguns cientistas chamam de curas milagrosas, que não sabe como aquilo aconteceu, como é que aquela pessoa ficou boa. Porque, na verdade, existia um problema psicológico antes de existir o problema físico. E quando você tratou do problema psicológico, ao dar atenção àquela pessoa, ao dar ouvidos àquela pessoa,
ser caridoso com ela, ou amar ao próximo como a si mesmo nesse trabalho, que isso também é amar ao próximo, a pessoa se cura. Ah, foi o remédio que eu dei. Não foi o remédio. Foi justamente o efeito Hawthorne, que precisa ser trabalhado em qualquer pesquisa. Nós já estamos no nosso horário, Ricardo. Olha só que meu Deus. coisa. E eu ainda não, nós não cumprimos o programa hoje também, mas a gente continua na semana que vem falando desse assunto, porque eu também ocupei um grande espaço contando sobre a minha personalidade, aquela coisa toda, eu ocupei um grande espaço, né? Mas, de todo jeito, faz parte do nosso estudo e é bom que os nossos irmãos participem, dê a sua opinião falando sobre isso, porque nós já terminamos o tempo e na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar com esses efeitos psicológicos, né, que altera na nossa cura mesmo, isso que você falou, a gente usava muito na escolinha, o medicamento placebo. A criancinha estava com dor de cabeça, com dor de dente e tal. A gente pegava água pura, botava uma gotinha de açúcar, um pouquinho de açúcar, misturava, falou, ó, aqui esse remedinho vai passar a dor. E realmente ela não sentia mais dor, tudo um efeito do carinho, da atenção, né? E isso cura realmente. Então, vamos falar sobre isso na semana que vem, que a gente tem que falar ainda do sonambulismo provocado, que é quando é feito através da indução hipnótica. Então, nós vamos continuar o estudo na semana que vem. Meus irmãos, que pena. Se deixasse por nossa conta, a gente ia falando aqui. Até não querer mais, porque o assunto é inesgotável. Mas contamos com a sua participação, com as suas dúvidas, com as suas perguntas, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Gente, até lá, fiquem com Deus e obrigado. Até logo. Eu que agradeço, Ricardo. Sua participação é fundamental no nosso trabalho. Fiquem com Deus.